Vamos lá, galera, falar sobre John Arias, que pode estar de saída do Fluminense, ou dependendo da hora que você acompanhou esse vídeo, já saiu. Ele tem o interesse do Wolverhampton, segundo informações da imprensa internacional, já está negociado. A imprensa brasileira diz que ainda não, mas o Arias já pediu para sair. Enfim, temos muito a debater aqui nesse vídeo, mas eu quero te atentar às narrativas que são construídas para livrar a cara de Cartola. Negócio antigo pra caramba e que perdura, mas eu tô aqui para desmascarar essas coisas, descortinar uma realidade que muitas vezes o torcedor acaba sendo manipulado. Depois da vinheta. Muito bem-vindo aqui ao canal do Leandro Dias. Eu falo sobre futebol fluminense. Peço para você deixar o like e a inscrição no canal. Não esqueça, é muito importante para mim, beleza? Vamos lá, galera. Falar sobre John Arias. Tem proposta, não tem proposta? Já pediu para sair? Vamos na ordem cronológica de tudo que nós temos aqui de mais relevante. Depois eu vou dar minha opinião e eu vou querer a sua também. Primeiro, Fabrício Romano, um dos principais jornalistas esportivos do planeta, com milhões de seguidores lá no X, o antigo Twitter, e ele fala isso aí, ó. Wolves fecha um acordo para contratar John Arias do Fluminense. O Fabrício está cravando que o Wolverhampton acertou com o John Arias. Valor acordado em 20 milhões de euros, como outro jornalista divulgou. O jogador já aceitou a proposta da equipe inglesa. Viagem está sendo organizada aí em breve, ele indo para a Inglaterra. Informação cravada pelo Fabrício Romano. Ele já errou, claro, mas é um cara que tem muito mais acertos do que erros no pacote. Então, a gente precisa ficar atento. Depois dessa informação, que mexeu com o mundo do futebol, na manhã desta segunda-feira, 14 de julho, a imprensa brasileira foi atrás. Os nossos setoristas aqui, a galera que cobre o Fluminense diariamente. Vamos a eles. Primeiro aqui o Vitor Lessa, do canal do Lessa e do Jornada 1902, dizendo que até o momento, isso foi 9h22 da manhã, a negociação não estava fechada. Os clubes conversando, mas ainda não chegou uma proposta oficial do Wolverhampton. E aí ele diz que pode mudar o cenário a qualquer momento e tal, mas que entre o clube e o jogador já está tudo acertado. E aí tivemos uma suíte, uma atualização do GE. Se liga aí no que eles falaram. Arias pede ao Fluminense para ser negociado com o Wolverhampton. O colombiano comunicou formalmente o desejo de ser vendido à diretoria tricolor. A matéria está lá. Foi ao ar ao 12h20. Diz que a negociação entre os clubes ainda está na fase de sondagem. É muito curioso, né? Entre o jogador e o Wolverhampton está tudo certo. Ou seja, o Fluminense autoriza o jogador a negociar com o clube, mas ainda não recebeu proposta. E aí diz que o John Arias, se chegasse uma proposta da Premier League, era para a diretoria avançar. E aí lembra que, desde a reta final de 24, o jogador recebeu proposta do Zenit da Rússia, a qual recusou sem querer ouvir, do Olympiacos da Grécia, do Feyenoord da Holanda e do Galatasaray da Turquia, todas rechaçadas pelo clube por conta dos baixos valores. Aqui tem um erro de informação. A matéria lembra que o Arias não quis nem ouvir a proposta do Zenit, é verdade, porém, o Fluminense não recusou o Zenit. O próprio presidente Mário Bittencourt, na ocasião, disse que o Fluminense havia aceitado a proposta do Zenit, mas o Arias que não quis ir para a Rússia. Então, o Fluminense aceitou a proposta, achou a oferta russa interessante, mas o Arias não tem o desejo de jogar no futebol russo. Vamos lá, galera, vamos tentar entender esses movimentos aí da imprensa e tudo mais. Primeiro, o Fabrício Romano deu informação. Já errou algumas vezes, mas é um cara que tem um índice de acerto muito alto. E ele disse que a negociação já está fechada. A imprensa brasileira, os nossos setoristas aqui, eu citei só dois, GE e o Vitor Lessa, disse que não tem proposta ainda. E aí, quem está falando a verdade? Com todo respeito aos meus colegas aqui do Brasil, eu prefiro acreditar no Fabrício, que é um cara hoje mais importante, tem muito mais fontes, inclusive no futebol inglês, e como eu disse, tem um índice de acerto muito alto. A gente sabe que parte da imprensa que cobre o Fluminense é muito ligada à gestão, é muito ligada ao presidente Mário, se não diretamente a ele, com pessoas ligadas a ele.
Então, quando o GE diz que o Aras pede ao Fluminense para ser negociado, certamente o GE apurou com gente ligada ao Mário, ou o próprio presidente. E eu me reservo no direito de duvidar. Porque a gente sabe, falando do GE, já falei aqui várias vezes, hoje o GE basicamente é quase que uma extensão da gestão, o que a gestão pensa. Muitas das notícias que saem no GE, parece que eu estou lendo o presidente do Fluminense falar. Então, eu me reservo no direito de duvidar, de não crer 100%. Muitas vezes acertam, até porque estão ligados à gestão. Então, esse papo de que o Aras pede para sair, e aí colocando a diretoria como vítima. Olha, o Aras quer muito sair, gente, não tem jeito, ele está forçando aqui, ele tá me sufocando, eu vou ter que aceitar uma proposta baixa. No final das contas, é mais ou menos isso que deve acontecer, se já não aconteceu. Minha opinião, eu acho que o negócio já está fechado e vão tentar, de qualquer maneira, manipular as informações para minimizar a porrada na diretoria. Para que tentem vender a ideia de que o Mário é vítima. O que ele poderia fazer? O jogador quis sair. Ora, o Fluminense renovou o contrato do Aras poucos meses atrás, um contrato que vai até meados de 2028, que consta uma cláusula rescisória. O Fluminense hoje não tem a menor necessidade de vender o Aras. Recebeu um valor extraordinário pelo Mundial de Clubes, as contas estão sanadas, de acordo com o próprio presidente. E você vendeu o principal jogador para quê? Porque ele quer ir? E aí, meus amigos, entra naquela velha discussão da relação promíscua e de amizade que não deveria ter entre pessoas de hierarquias diferentes dentro de um clube que deveria ter um modelo de futebol profissional. Você não pode dar palavra para o jogador, uma palavra que pode prejudicar o teu clube. Não, Aras, termina esse ano aqui com a gente, vamos renovar aqui. Se chegar uma proposta, a gente te libera, mesmo que seja um valor baixo. Aconteceu isso com o Nino, vocês lembram? O Fluminense recebeu algumas propostas pelo Nino, não quis que ele saísse, o Nino queria sair, teve até uma do México, e aí o Fluminense fez um acordo com o jogador, olha, fica aqui com a gente, fecha 2023, no ano seguinte a gente te vende, mesmo que seja um valor baixo, você já deu retorno esportivo. Vocês acham isso razoável? A gente está falando de um Nino, jogador de nível de seleção brasileira que saiu por um valor ridículo para um clube milionário como o Zenit da Rússia. E está se repetindo isso, e já se repetiu outras vezes e vai continuar assim, porque o Fluminense não é gerido de forma profissional. É uma relação extremamente promíscua entre o presidente e os jogadores, no sentido de quero realizar seus sonhos. O Fluminense está se especializando em ser a fada madrinha do futebol brasileiro. O jogador atua no clube para realizar o sonho de ir embora, quando ele deveria fincar raízes aqui. E o agravante, a proposta do Aras vai ser baixa. Ninguém vai pagar multa. Por que não vai pagar? Porque todo mundo sabe que o Fluminense é um clube com dificuldades financeiras, porque vive aos quatro ventos dizendo que precisa vender jogador. Então, quem está precisando toda hora, o cara chega aqui, oferece uma migalha e leva. Ninguém vai pagar multa quando deveria. E qualquer valor que chegar para o Aras vai ser ruim, gente. O Fluminense tem 50% do Aras, sendo que 10% é do representante legal. Isso significa que o Fluminense tem 40% do Aras. Então, se chegar uma proposta, ou se chegou de 20 milhões de euros, o Fluminense vai receber 8 milhões de euros. O que vocês acham de vender o Aras recebendo 8 milhões de euros? Na cotação de hoje, dá 52 milhões de reais. O Fluminense deve pagar pelo Soteldo 40 milhões. Soteldo e Canóbio juntos vão custar mais do que o Aras. Vocês acham isso razoável? O jogador quer atuar na Europa. É o sonho dele. Eu achei que ele queria atuar na Honduras, ou quem sabe em El Salvador. Lógico que todo jogador quer atuar na Europa. E é legítimo que o Aras tenha esse sonho. Mas o Fluminense tem que cuidar dos seus interesses. Dos interesses do Aras, quem cuida é o seu representante. O problema é o tal acordo. No clube profissional, não existe acordo que pode te prejudicar, meu amigo. E o Fluminense se tornando refém de atletas. Só que se constrói a narrativa de que o dirigente é vítima, quando ele deveria fazer valer o que está no contrato. Olha, Aras, você para mim é imprescindível, eu não tenho como te substituir, cara. Você é o meu principal jogador. Então, para eu te perder, não tem jeito, cara. Vai ter que vir alguém aqui e pagar multa. Eu não posso ser o legalzão, o teu parceirão. Vê se o Flamengo foi parceiro lá com o Gerson. Ah, você quer sair? Tá putinho? Então o Zenit, chega aqui e paga a multa. O que o Zenit da Rússia fez? Pagou a multa, amigo. O Flamengo insistiu pra caramba pelo De La Cruz lá do River Plate.
negociou para lá, pá. No final das contas, teve que pagar multa rescisória ao River Plate para contratar o De La Cruz. Por que o Fluminense não pode fazer valer o que está no contrato? Ora, para que renovou? Não era para oferecer melhores condições ao jogador, dar um salário melhor a ele e ter poder de barganha numa negociação futura? Se você renova com uma multa, com uma cláusula, que eu não sei o valor, é para você se proteger. Então, para que renovou? Só quem se deu bem foi o Ares, então, porque ele teve um aumento salarial e o Fluminense vai vender ele por uma merreca. Então, gente, vamos ter cuidado com as narrativas que se constroem. Não é todo mundo, mas parte da mídia é muito atrelada à gestão, vai soltar o que a gestão quer que você saiba, não necessariamente o que é a verdade. E o fato é, o Ares saindo do Fluminense não tem narrativa que justifique um péssimo negócio. Do ponto de vista desportivo, não tem nem o que dizer. O Fluminense não vai contratar um outro Ares. Não há um outro Ares no mercado. Está falando do melhor jogador da América do Sul, que foi eleito para ser um dos 11 na Copa do Mundo de Clubes, junto com o Thiago Silva. E além do ponto de vista esportivo, financeiro. Ninguém vai vir pagar multa aqui porque sabe que o Fluminense é um clube de pires na mão. Então a venda será ruim, levando em conta apenas 40% que o Fluminense tem do John Ares. E o que você acha disso tudo? Da imprensa que cobre o Fluminense, as narrativas que são criadas? Você acha que o Ares é mercenário, como estão tentando te vender? E o presidente do Fluminense, a diretoria, qual o papel dela nessa situação? Coloque aí nos comentários, vamos debater. E não se esqueça de deixar o like e a inscrição aqui no canal. Valeu?